Oi, nós estamos aqui na nossa escola de adoração e hoje nós vamos focar nos nossos pensamentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre a nossa mentalidade. Adoração e mentalidade. Como é importante a gente checar sempre naquilo que a gente anda pensando, sabe? Porque as coisas que a gente faz no dia a dia sempre vai fluir do nosso pensamento. Tudo inicia no nosso pensamento. Então as coisas acontecem à medida no que a gente pensa, sabe? Tudo começa naquilo que a gente pensa. E aí, no que você tem pensado? Você tem gastado seu tempo pensando na palavra de Deus, nas coisas lá do alto, ou tem dedicado tempo para pensar nas coisas desse mundo? Onde tem sido o seu foco? A todo momento a gente está adorando, sabe? A gente não para de adorar nunca. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles simplesmente tiraram o foco de Deus, tiraram o foco do que era real, do que era verdade, do que eles deveriam viver focando para sempre, olhando para sempre. E com a queda do homem, a adoração não parou. O homem está sempre adorando, nós fomos criados para adorar. E a pergunta é, em quem a gente tem pensado, em quem a gente tem adorado, em quem a gente tem dedicado a nossa vida, para quem a gente tem dedicado a nossa vida, em quem a gente tem gastado tempo, sabe? A gente tem olhado firmemente para Jesus ou para as coisas naturais. A gente sempre adora, mas a questão é a quem estamos adorando. Eu e você fomos chamados para adorar o único Deus que existe, o único Deus, sabe, verdadeiro e poderoso. E hoje a gente vai aprender, sabe, a concentrar os nossos pensamentos nele, a usar a nossa mentalidade ao nosso favor, a favor do reino de Deus. Você está preparado? Vamos lá? Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, vive, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É isso. Quem tem uma mentalidade voltada para a carne, vai fazer, vai agir, vai pensar sempre com essas coisas desse mundo, com as coisas da carne, com a mentalidade de mundo, sabe? Com a mentalidade mundana. Mas à medida em que a gente tem a nossa vida voltada para o Espírito, para as coisas do Espírito, então os nossos pensamentos, as nossas ações, toda a nossa vida vai ser voltada para a vontade de Deus, para o reino de Deus. E é tão importante a gente se voltar cada vez mais, sabe, para aquilo que tá na palavra, para aquilo que Deus diz. Porque à medida que a gente mergulha na palavra, todas as coisas desse mundo vão se soltando da nossa vida. A gente sabe que quando a gente aceita Jesus como o Senhor da nossa vida, nós nos tornamos novas criaturas. Então o nosso espírito se torna vivo, sabe? As coisas novas acontece algo novo no mundo espiritual. Espírito vivo, sabe? Em contato, em comunhão com Deus. Nós podemos adorá-lo completamente em espírito e em verdade. Só que a nossa mentalidade, ela não transforma assim. Essa transformação que há no espírito, que é tão rápida, ela não passa para a nossa mente. Então a gente precisa o quê? Todos os dias estar renovando a nossa mente com a palavra, sabe? Renovando a nossa mente com as coisas de Deus, pensando nas coisas lá do alto. Para que aí a nossa mente, sabe, ela vai sendo transformada e a gente vai poder andar cada vez mais no Espírito e não satisfazer as obras da carne, a vontade da carne, não viver pelas obras da carne, mas sim pelo fruto do Espírito. Como novas criaturas, a gente pode adorar a Deus no nosso Espírito. E como novas criaturas, nós somos chamados para renovar a nossa mente com a palavra, para dia após dia a gente se posicionar com a palavra de Deus. É isso, nós estamos aqui para viver intensamente, integralmente na palavra de Deus, através do nosso espírito, através da nossa alma, através do nosso corpo. Nós somos criados para adorá-lo completamente. Agora pensa comigo sobre essa questão de mentalidade. O computador, ele tem um sistema operacional, né? E os programas desse sistema operacional só vão rodar nesse sistema operacional. E a gente
pode pensar como dois tipos de sistema operacionais funcionando. O sistema operacional do mundo, uma mentalidade mundana. O sistema operacional seria um tipo de uma mentalidade. Então, uma mentalidade mundana e o sistema operacional que é do reino, que os pensamentos, são os próprios pensamentos de Deus. Sabe? E quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito tá novo e aí a gente tem uma mentalidade conformada com as coisas desse mundo. E aí, à medida em que a gente vai se dedicando à palavra de Deus, é como se a gente fosse trocando, sabe? E a gente sai de um sistema operacional que é da carne para ir para o sistema operacional que é do espírito. Então, muitas vezes, a gente vê a palavra de Deus e vê, por exemplo, a palavra de cura, sabe? E isso ainda não chegou, sabe, tão firmemente. Por quê? Porque ainda não foi renovado, porque os pensamentos ainda não foram trocados a esse respeito. Então é importante que a gente se concentre muito na palavra de Deus para ir rodando o sistema operacional do céu, sabe? Nenhum pensamento do inimigo ou desse mundo venha para contaminar a nossa vida, ou para contaminar a nossa adoração, para contaminar o nosso estilo de vida, né? É isso aí, é importante então a gente sempre renovar a nossa mente. Então olha só, acompanha comigo essa frase aí. Uma mentalidade errada nos afasta da manifestação daquilo que nós estamos esperando. Uma mentalidade errada nos afasta da vontade de Deus. Se a gente está pensando as coisas desse mundo, isso está nos afastando daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muito importante a gente renovar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Vamos para mais uma frase? Acompanha comigo aí na tela. Mentalidade pode ser entendida como uma coleção de pensamentos que comandam, definem a nossa vida. Quais tipos de pensamento você tem tido? Tem pensado na palavra? Tem renovado o seu pensamento? Então, se concentre sempre nisso. É muito importante, sabe? Muito importante. A gente está sempre olhando para a palavra, porque é ela que nos transforma, sabe? A palavra de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. Como a palavra de Deus é importante. E aí, a mentalidade errada nos afasta da vontade de Deus. Como que dá pra gente perceber se a gente tá com a mentalidade certa ou não? A gente vê pelos nossos frutos. Pelos frutos a gente sabe o que está acontecendo na nossa vida, né? Pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, para observar se a sua mentalidade está correta com a palavra, dá uma observada nos frutos. Como que a sua vida tá? Sabe? No dia a dia, você tem tido boas colheitas, sabe? A alegria no seu coração fluindo do seu coração, a gratidão fluindo do seu coração, sabe? Como andam as declarações da sua boca, a paz que excede todo entendimento na sua vida, como está a sua casa, está organizada, está em bagunça, onde você tem construído. Dá uma olhada nos frutos. Pelos frutos a gente pode perceber como é a mentalidade, como é que os nossos pensamentos estão, são os pensamentos de Deus ou não. Então é isso, é muito importante a gente observar os nossos frutos. E aí tem uma frase que é legal, que é uma frase de São Francisco de Assis, que diz o seguinte: não podemos evitar que os pássaros de amargura voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninhos nos nossos cérebros. Então é isso, a gente sabe que tem informações no mundo a todo momento. Chegam informações de diversas formas, mesmo que a gente não procure. As informações ruins chegam, as más notícias chegam, sabe? O inimigo, ele tenta nos contaminar de diversas formas. Então não dá pra evitar que a informação ruim chegue, que a má notícia chegue. Sabe, o inimigo, ele tá ao derredor a todo momento procurando alguém pra devorar. E não dá pra evitar isso. Isso é um fato, tá acontecendo. Mas espera aí, tem uma coisa que a gente pode evitar. Sabe, a gente pode evitar de que esses pensamentos que o diabo quer jogar na nossa mente, eles fiquem, sabe? Tem que ter um bloqueio, sabe? A gente não pode deixar que isso permaneça. Pode chegar, mas aqui não fica. Sabe, a gente tem que se levantar com ousadia, com autoridade, sabe? Perceber, é importante perceber rapidamente de onde está vindo os pensamentos. Espera aí, esse pensamento que veio agora a mim, veio de onde? Porque se foi do inimigo, ele não pode ficar. Então, no seu dia a dia, perceba a origem dos pensamentos. De onde vem esses pensamentos? Sabe, é do inimigo? Então aqui ele não fica. A gente não pode evitar que o inimigo ande ao derredor, mas a gente pode evitar com que ele fique na nossa mente e prevaleça na nossa mente. Sabe, é um posicionamento de fé todos os dias.
Nós somos responsáveis, nós somos os responsáveis por proteger a nossa mente. Sabe, a gente tem que estar sempre atento sobre aquilo que chega. A gente pode escolher aquilo que a gente pensa, sabe? E é o ato contínuo. A gente não pode abaixar a guarda, sabe? Não pode abaixar a guarda. Tem que estar sempre nessa posição de resistência, de combate da fé. Porque a maior guerra, o maior combate acontece aqui, na nossa mente. O inimigo é justamente nesse lugar que ele vem para agir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é justamente nesse lugar que ele vem, na nossa mente. A gente tem, sabe, que cuidar. Cuida do seu interior. Nós precisamos cuidar do nosso interior. Sabe? É desse lugar que flui rios de água viva. Se a gente não cuidar, não vai fluir rios de água viva, vai fluir outra coisa. Então, precisamos cuidar, sabe? Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, prestar atenção. Se não tá edificando, é melhor parar, sabe? Às vezes a gente começa a ver um filme, uma série, daqui a pouco aquele negócio tá arranhando, não tá legal. O inimigo tentou vir fazer um ninho, e aí, vamos permitir ou não? Sabe? Tem que ser rápido, nós temos que ser rápidos para bloquear toda a ação do inimigo. A gente tem que ser muito rápido. Não deixe que o inimigo faça ninhos na sua mente. É isso. Pense no que você tem pensado, sabe? Adore a Deus com seus pensamentos. Começa aí, tudo começa nos pensamentos. Adore a Deus nos seus pensamentos. Adore a Deus nas suas palavras. Adore a Deus nas suas ações. Tenha esse estilo de vida de adoração em todos os momentos, sabe? Se consagre a Ele. Pense nas coisas lá do alto, pense no que ele está falando, pense na palavra dele, nas coisas que ele ainda vai fazer, sabe? Se concentre em renovar a sua mente com a palavra, em trocar todo o sistema errado e colocar um sistema do reino. É isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se concentre na palavra de Deus, que ela vai fazer mais. Nós estamos finalizando esse bloco. Deus te abençoe.